A primeira pergunta: o que levou você a se interessar por esse assunto? Como surgiu o tema? O tema surgiu, bom, como eu te falei, né? Eu não fiz a reportagem, eu era na época editor de cidade, e aí a gente tinha reuniões periódicas com a equipe de repórteres, e Thaís trouxe esse tema diversas vezes para a reunião. Ela sempre trazia a questão de que a gente precisava falar de violência contra a mulher. Muitas vezes o tema não estava, a pauta não estava definida, mas ela insistia na importância da gente falar sobre isso. E aí a gente teve algumas conversas de forma, assim, né, a gente poderia entrar no assunto de violência contra a mulher, de abuso e tal. Ela levantava a questão de que isso estava sendo muito debatido e tal, mas que a gente não tinha feito nenhuma pauta. Aí, um dia eu me lembro de ter falado para ela: poxa, Thaís, é um assunto tão denso que, assim, a gente precisa entrar nele de uma forma muito marcante, sabe? Porque a gente precisa fazer com pessoas que o leitor realmente se engaje com a questão, entendeu? Porque fazer por exemplo, se a gente fizesse só uma matéria sobre problemas na rede assistencial da mulher que sofre violência, pode ficar uma matéria de denúncia, mas um pouco chata, sabe? Uma matéria um pouco... aquele tipo de matéria que você lê e fala assim: pô, nada está sendo feito. E vira a página, entendeu? Uma coisa meio... pro bolo de matérias, entendeu? A gente não... isso, né? E ela também naturalmente não queria isso. Ela tinha muito carinho. Então, eu sugeri uma vez, depois de muito ela insistir de puxar esse assunto, eu sugeri que ela conseguisse 100 ocorrências de estupro naquele ano. Eu não me lembro agora se foi 2015, 2016 que a gente publicou. Foi dezembro, e agora estou um pouco perdido nas datas, mas não me lembro o ano exatamente. Mas foi 15 ou 16. Se eu não me engano, foi dezembro de 2015 que a gente publicou. E aí eu pedi para ela conseguir ver se ela conseguia 100 ocorrências, 100 histórias de estupro, né, ocorrências de crimes de estupro em Salvador, naquele ano. E aí ela começou a correr atrás disso. Uma vantagem importante, estrutural, que a gente conseguiu naquele ano, foi que a gente tinha no ano anterior, em dezembro do ano anterior, a gente tinha publicado também uma reportagem que ganhou alguns prêmios, chamada Tempo Perdido, que foi uma reportagem sobre adolescentes que cometem atos infracionais. Essa reportagem especificamente, e mais algumas outras coisinhas legais que a gente estava fazendo no jornal, nos chancelaram, nos deram crédito, digamos assim. Eu consegui criar uma equipe dentro da minha equipe, uma equipe de repórteres especiais, uma equipe de reportagens especiais, mais do que de repórteres, uma equipe para fazer reportagens especiais. Essa equipe, na época, a gente chamou de Equipe Z. E ela era basicamente formada por Thaís e Alexandre. A gente juntou os dois. Eventualmente, algum outro repórter vinha e colava em algum projeto, né? Nesse caso do Silêncio, Clarissa colou também com eles. Então, isso para dizer que a pauta não era da equipe toda, né? A importância dessa equipe Z, a pauta não era da equipe de reportagem inteira de cidade, mas a equipe Z tinha suas pautas para poder trabalhar por mais tempo, né? Então, a reportagem do Silêncio das Inocentes, da Alexandre, ficaram praticamente, eu não vou dizer 100% exclusivo, mas assim, quase exclusivamente trabalhando 4 meses nessa reportagem. O que, considerando a qualidade de Thaís e de Alexandre como repórteres, assim, é um privilégio muito grande para qualquer jornal você ter 2 repórteres muito bons, saindo completamente da cobertura do dia a dia e fazendo uma reportagem especial. Então isso foi fundamental para que a reportagem existisse.
né? Então, Thaís, a partir do momento que eu falei assim, porra, consiga 100, e aí era isso, né? A gente conseguia pensar em pautas que requeriam certa dificuldade como essa, né? Conseguir 100 ocorrências de estupro em Salvador. E aí Thaís começou, Thaís e Lírio, eles se dividiram, se eu não me engano, aí é melhor, eu tô com um lapso de memória aqui, é melhor você perguntar isso para eles, voltar essa pergunta para eles, mas eles se dividiram, se eu não me engano, dividiram as delegacias da cidade e começaram a percorrer as delegacias atrás dessas ocorrências. E conseguiram, finalmente, não só 100, mas eu acho que a gente, no final, montou um mapa com 116 ocorrências, né? Então, o mapa lá, inclusive, se você navegar nele, você tem até a localização, e você clica na localização e tem a fotinho da rua, enfim, onde essas ocorrências aconteceram. Então, foi isso, assim, surgiu disso, né? O primeiro input foi esse, vai lá e arruma 100 ocorrências, e eles conseguiram. E aí, à medida que eles foram apurando, eles foram descobrindo histórias bizarras, né? Assim, foram descobrindo os personagens mais interessantes, foram conversando com muita gente, né? E aí a gente começou a estruturar mesmo uma série, porque a gente viu que era necessário falar do sistema todo. Então, se você olhar o eixo narrativo da série, que a gente não definiu no começo, a gente foi definindo à medida que a apuração feita. Thaís sugeriu esse eixo e achei que fazia todo sentido, e a gente acabou adotando, que era um eixo onde ele começa, a série ela começa nas denúncias, né? Ou seja, ela começa no silêncio mesmo de por que as mulheres, em geral, não falam as violências que das quais elas são vítimas, e vai percorrendo desse silêncio, aí passa pela denúncia, as mulheres que efetivamente, finalmente conseguem ter forças para denunciar, aí vai pela rede de assistência, aí vai pela justiça, e no final é a prisão. Então, assim, a gente percorre o caminho, o eixo narrativo é esse, é o percurso do caminho que toda mulher tem quando ela é vítima de violência. Primeiro o silêncio, depois a força para fazer a denúncia, depois a denúncia propriamente, aí vem a rede assistencial, como é que ela está, aí vem o sistema jurídico, o que é estupro, o que não é, como é que a lei evoluiu ao longo dos anos, e finalmente vem o julgamento, né, a prisão, que aí a gente fala, né, são muito poucos efetivamente são presos e tal, e é isso, né? Então por isso que a série tem essa estrutura. Tá. A segunda. A estrutura multimídia da reportagem é bem pensada, principalmente pelas regravações que não podem ser pausadas. Essa ideia já partiu na construção do texto? Já o quê? Essa ideia já partiu na construção do texto? A ideia das falas? Isso, que não podem ser pausadas. A ideia... A gente ficou muito feliz porque a gente conseguiu causar com essas falas o impacto que a gente esperava. Assim. Todo mundo que se refere a essa série, todo mundo que, enfim, todo mundo impacta com essas falas, né? Assim, todos os prêmios que a gente ganhou, todos os fóruns onde a série é debatida, todo mundo que comenta sobre a série fala sobre o impacto causado por essas falas, né? E a gente fica muito feliz porque era exatamente o que a gente queria. Foi motivo de debate, assim, isso foi, né? Então, a gente teve muitas reuniões ao longo desses meses, muitas mesmo, assim, era praticamente, sei lá, uma reunião a cada semana, depois uma reunião a cada 15, e no último período a gente se enfurnou aqui, a gente trabalhava de 9 da manhã a 1 hora da manhã, assim, a gente fechou mesmo, se fechou dentro de um aquário daqui da redação, onde ficamos 5 ou 6 pessoas trabalhando exclusivamente para fechar esse material. Então, assim, foi muito intenso o trabalho, e nessas conversas, em determinada conversa, a gente, assim, desde o primeiro momento, eu insisti, desde que a pauta surgiu, eu insistia muito em, velho, como é que a gente vai fazer com que as pessoas se sintam, tenham empatia com essa violência, assim, né? Porque é uma violência que muito se fala, mas principalmente nós,
temos muita dificuldade de empatia. Para mulheres, provavelmente, imagino pelo que eu ouço, que é mais fácil ter empatia com esse tema, né? As mulheres conseguem se colocar porque elas são efetivamente vítimas o tempo todo, né, de violências. Mas para a gente, homem, é muito difícil. Então, eu insisti o tempo todo de como é que a gente vai fazer para as pessoas, de fato, se sensibilizarem. Como é que a gente pode... Né, porque você pode fazer uma narrativa muito boa, um texto excelente, fazer mega documentários em vídeo, fazer podcasts gigantes, debatendo todo o problema, mas ainda assim, enfim, a pessoa assiste aquilo e beleza, né? Aquilo vai embora, assim, não necessariamente marca, né? Eu queria muito que a gente conseguisse, quebrava muito a cabeça nessa forma de marcar. E aí, não sei, num insight qualquer, eu falei, o que vocês acham da gente pegar as frases dessas mulheres estupradas que a gente ouviu? Porque a gente, né, não só teve as que toparam falar, mas Thaís e Líria ouviram muitas mulheres que às vezes não toparam nem sob pseudônimo botar o depoimento e tal. Então, a gente tinha muito depoimento, material muito rico. Eu falei, vamos botar frases dessas no tempo inteiro, tipo, no background das pessoas. E aí, o primeiro pensamento foi, mas isso vai atrapalhar a leitura. Isso vai atrapalhar na hora que você liga um vídeo. Então, temos que botar um botãozinho para essa frase parar. E aí, nessa hora do botãozinho foi a guerra, porque aí alguns defenderam, não pode parar. E eu acho que foi o grande mérito, assim, porque a metáfora, ela é uma a gente construiu com essas vozes, elas são a metáfora do estupro propriamente, né? Assim, óbvio que guardada todas as diferenças, assim, por isso é uma metáfora, né? Mas é um pouco isso, assim, ele atrapalha mesmo, ele incomoda mesmo, e ele é uma violência que seja contra seus ouvidos, entendeu? Porque no sentido de, olha, você não pode parar esse som, assim como as mulheres não podem parar um estupro, né? Então, é isso, assim, a gente metaforicamente está estuprando os ouvidos dos leitores, e é para isso mesmo, é para você se incomodar, para você não conseguir ouvir um vídeo, eventualmente, que assim, a gente fez, e a gente dizia, poxa, mas a gente fez com tanto carinho, e a gente vai estragar nossos vídeos. Então foi um pouco uma decisão, assim, algumas pessoas defenderam que não, que tinha que ter um botão de pause, e outros defenderam, enfim, foi um debate bem acirrado aqui, e acabamos decidindo por realmente não parar, e eu fico muito feliz que a gente tenha decidido isso, porque acho que foi um acerto, assim, acho que se a gente botar, então, permitindo que a pessoa parasse aquilo, não teria tido o impacto que tem hoje, né? Tá. Eu vou pular algumas perguntas, porque eu acho que você não vai saber responder, como certo. Você disse, mas eu vou... Acho que essa aqui eu acredito que você saiba. Por que você acredita que tantos fatos não são denunciados? A gente fala, assim... Pois Thaís vai saber te falar isso melhor, e eu até prefiro, porque eu tenho algum cômodo de falar sobre, assim, eu posso falar sobre o processo jornalístico, mas me gera algum incômodo mesmo, assim, eu às vezes, quando essa pergunta especificamente é uma pergunta muito do universo feminino, assim, né? Uhum. E eu, como homem hétero, embora eu tenha aprendido, e assim, é uma das coisas que eu e Alexandre, né, Lírio, né, que fez a reportagem, a gente comentava muito no final, assim, que o quanto que a gente aprendeu, e olha que eu não reportei, né, eu só fiz a edição, que foi um trabalho grande e tal, mas assim, eu não fui pra rua, eu não vi gente, tudo o que eu tinha contato era contato secundário, né, eu tinha contato com o que eles tinham feito e não na rua. Mas me impactou muito, assim, mudou muito minha forma de pensar, mudou muito, enfim, me mudou em vários aspectos essa série.
E eu queria que isso chegasse para o leitor, assim. Então, o trabalho de edição foi muito forte nesse sentido, assim, né? Eu queria muito que a forma como eu percebia que aqueles 4 meses de apuração estavam me fazendo mudar como pessoa mesmo, independente de jornalismo ou de qualquer coisa, eu queria usar o meu trabalho para passar isso para o leitor, né? Talvez a inspiração das frases tenha vindo um pouco por aí também, né? Assim, que eu queria muito dar o soco do leitor, assim como o soco de estômago que eu estava tomando à medida que a gente eu tinha contato com tudo que eles estavam apurando. Então, é uma pergunta que é melhor Thaís te responder, ou é uma pergunta que faz parte da apuração, assim, não é uma pergunta que eu posso dar uma resposta muito conceitual, né? Enfim, essas mulheres são vítimas, muitas vezes existe um processo de culpa, né? Por todo mundo que a gente ouvia, especialistas falam nisso, né? As mulheres às vezes se sentem culpadas pela violência que elas estão sofrendo, em vez de se sentirem vítimas, elas se acham responsáveis, e a forma como o agressor age psicologicamente também sobre as mulheres. Normalmente os agressores têm uma influência forte psicológica sobre as mulheres, porque, em geral, né, uma das coisas que a gente fala na série é que o estereótipo de estuprador, que é aquele cara oportunista, que pega uma mulher que está andando sozinha na rua, num terreno baldio, e estupra, ele é uma exceção, né? Os estupradores normalmente são pessoas do círculo social das mulheres, né? Então são namorados, são companheiros, são vizinhos, são pais, e aí com isso são pessoas que têm realmente influência psicológica muito forte sobre as mulheres, e isso faz com o silêncio. Mas assim, de novo, isso é uma resposta que eu prefiro até que você não use minha, porque eu não tenho autoridade para falar disso, assim. Primeiro que eu não sou especialista, e segundo que eu não sou nem mulher. Tá bom. Acho que essa daqui, por você ter editado, talvez você saiba responder. Quantas pessoas foram entrevistadas sobre o assunto? Rapaz, tô pensando aqui. Eu arriscaria bastante certeza, somando todo mundo, eu arriscaria que talvez próximo de 100, talvez. Mas você pode perguntar para a Thaís e para a Líria, assim. Mais de 50 com certeza. Talvez. Tá. Você acredita que se as redes sociais falassem mais sobre o assunto, poderia inibir mais os estupradores? Ou você acredita que isso inibiria mais as vítimas? Nossa, a pergunta é complexa. E também não é pra mim. De novo, isso eu não sei. A próxima... Esse ciclo de silêncio silêncio e fala e tal, é um ciclo complexo demais, e definitivamente não é por ter feito essa série que a gente se tornou um especialista, assim. É muito difícil, de novo, eu vou insistir no mesmo ponto. Não sei responder. Essa daqui você meio que já respondeu também no início. O que você sentiu diante dos relatos e se você foi afetado emocionalmente? Já respondi, mas essa pergunta me dá a oportunidade de novo de voltar a falar uma coisa que eu não falei. Como eu te falei, né, na semana da publicação, a gente ficou trabalhando aqui, a gente chegava 9 da manhã na redação e ia embora 1h da manhã, editando tudo, botando no ar, vendo problema, assim, era muita coisa para ver. A gente nunca tinha feito um site tão diferente, né, tão cheio de detalhes, multimídia e tal. Então a gente tinha que ficar corrigindo o erro, enfim, muito trabalho. E aí
foi muito bonito, assim, foi muito emocionante no primeiro dia, porque assim, a gente na verdade publicou em 5 dias e na véspera, 1h da manhã, a gente conseguiu finalizar finalmente o primeiro dia, e o segundo dia não estava pronto. Então, no primeiro dia de publicação, a gente teve que, enfim, foi a semana toda fechando o dia seguinte, praticamente, né? Então, no primeiro dia, quando a gente chegou aqui para 9h da manhã para fechar o segundo dia, as pessoas, mulheres, muitas da redação, não, mas várias mulheres da redação, chorando, assim, chorando mesmo, assim, chorando, vindo abraçar a Thaís, né, que participou muito do processo e naturalmente por ela ser mulher também. Thaís pode te relatar, Thaís se emocionou, fala disso, assim, foi um dia muito, gente, muito, muito forte, de pessoas chorando, de gente conversando num canto, sabe, muito impactado, e isso pra gente foi isso, né, foi ver que aquilo podia estar acontecendo em todos os lugares, assim, a redação como um micro-universo que esperava da série, assim, então esse universo do que eu gostaria que tivesse acontecendo em todas as casas naquele momento, né, de todo mundo que estivesse vendo e lendo a série se emocionando, né, mas se emocionando não pela emoção, mas pelo impacto, né, muitas mulheres percebendo, que se questionando se elas próprias talvez não fossem vítimas também de uma situação de violência, de uma situação de abuso, talvez mulheres que nunca tivessem pensado nisso. Uma outra coisa, além das frases que a gente procurou, as pessoas citam menos, eu acho que ela ficou mais discreta mesmo, mas uma outra tentativa nossa de provocar essa reflexão é uma enquetezinha, né, que tem no íconezinho ali roxo, num cantinho, que se você clicar nessa enquete, a pergunta da enquete é se você já foi estuprado ou estuprada, e não existe resposta não, né, a enquete não te dá a opção de não, só tem a resposta sim ou talvez. E a ideia com isso não é naturalmente chegar num número, nem que número é o que está lá, mas não é chegar num número. A ideia ali é provocar também, tipo assim, poxa, porque eu acho que toda a nosso ímpeto inicial é sempre responder, você foi estuprado, principalmente homens então nem se fala, né, mas assim, em geral você vai dizer não, mas você não tem a opção de dizer não, ou você foi, ou talvez você tenha sido, então é tipo assim, para e pensa, entendeu? Se você algum dia já não foi violentado sexualmente. Então, enfim, foi muito emocionante mesmo, assim, emocionante é a palavra, me emociona até hoje de falar, de lembrar desse dia, assim, eu tô aqui, né, tô olhando por cima da tela e tô olhando a redação e vou te mostrar aqui toda a redação, ver se dá pra você ver. Ai, que legal. Tá vazia ainda, né? Porque essa hora da manhã tá meio vazia, mas à tarde fica mais cheia. Então tô olhando assim, tô me lembrando assim, né? Disso, de entrar aqui e ver as pessoas chorando, realmente foi muito bom. Essa talvez você saiba, talvez não. Mas alguma curiosidade que aconteceu durante o processo de reportagem? Deixa eu pensar, eu apontaria de novo, é bom se eu posso te falar, você repete para a Thaís e para a Lília, porque eles podem ter mais. Sim. Mas para mim, a curiosidade,
das coisas mais interessantes que aconteceu foi a descobrir a forma como eles chegaram na personagem principal. Não é que a personagem principal é horrível falar, mas é porque o depoimento acabou sendo muito marcante pra gente, porque a gente conhecia, né, que é a Andrea, que é o depoimento mais longo, né, e a forma como ele aconteceu, que Lírio me contou como foi a construção desse depoimento. Primeiro que essa menina, ela trabalhava com a gente, e quando ela que a gente estava fazendo a matéria, ela se aproximou dos repórteres para falar, dizendo que ela queria falar sobre o caso dela. Então isso foi muito interessante, assim, né? Porque mostra, assim, me marcou muita força, sabe, de uma pessoa que normalmente o processo é o contrário, né? O repórter tentar convencer a pessoa a falar, e numa situação dessa com muito cuidado, né? Não dá pra você tentar convencer a pessoa a reviver um trauma. Tem tem muito, como posso dizer, muita delicadeza, né? É muito difícil esse processo, muito difícil, assim, de você pedir para uma pessoa né, relatar para você um trauma dessa magnitude, né? Porque a partir do momento que você pergunta, mesmo que ela não queira, até para ela te dizer não, ela já voltou, né, na cena, ela já voltou nos momentos, ela já voltou ao sofrimento. Então, o simples fato de você pedir já fez ela sofrer, mesmo que ela te diga não. Então, é uma relação que você tem que criar ali com a fonte muito delicada. E o primeiro passo é esse, assim, como pedir. O segundo é que, além de pedir, você tem que conseguir, né? O ideal, né? Sei lá, para fazer a reportagem era bom que se conseguisse. Então, depois de perguntar, você tem que conseguir um sim, né? E a pessoa tem que topar falar. Enfim, nossa, muito complexa a situação. E o fato de Andrea vir se aproximar, ou seja, o fato da intenção ter partido dela, foi muito marcante pra gente. Pra mim, particularmente, foi muito... Nossa, mostra pra mim uma força dela muito, muito grande, assim, muito grande. O caso dela, não sei se você chegou a ver os vídeos todos, mas é um caso muito forte. Ela foi violentada durante anos pelo padrasto, enfim, foi uma história muito punk. Eu desafio qualquer ser humano a assistir os vídeos de depoimentos dela e assim, primeiro desafio é conseguir chegar no final, e segundo desafio é conseguir sem desabar, assim, é muito punk, assim, o depoimento dela. Outros também, né? Na verdade, assim, todos os depoimentos são muito fortes, mas o que marca mesmo no dela, internamente pra gente, é o fato, pra mim pelo menos, é o fato dela ter tido essa iniciativa de vir e pedir pra falar. Aonde a reportagem foi publicada? Foi apenas no site? Não, foi impresso também. Da mesma forma que nos dias que a gente publicava no site, a gente publicava no impresso. E eu posso depois te mandar os PDFs, se você quiser. Por favor. Mas era sempre uma versão reduzida, né? A gente editou tudo para o site. Aí no impresso a gente pegava lá os textos e enfim, dava um tratamento mais de impresso, tipo... no site, assim, até datando um pouco, né? Porque no site a gente procura não datar, mas datando as coisas um pouco mais e dando mais uma narrativa de impresso. Mas o foco era o site.
Você acredita que a sua reportagem pode trazer algum benefício para que o assunto seja mais divulgado? Bom, a gente teve impactos concretos, muito concretos. A gente, no dia seguinte da última publicação, na verdade, durante as apurações, durante a realização da série, a gente conversou com o Ministério Público aqui, né? A gente conversou com a doutora Márcia Teixeira, que é a promotora do Ministério Público, que trabalha com questões de mulher e direitos humanos. E aí ela falou, não, vamos fazer uma audiência pública. E isso, pra gente, foi a primeira vez que a gente fez isso na história do jornal e honestamente não conheço nenhum outro jornal que tenha feito isso, assim, uma espécie de parceria a partir de na verdade, assim, uma provocação nossa, né? Tipo, estamos fazendo isso aqui, a gente tem a rede de assistência à mulher e aí o Ministério Público solicitar isso tudo para criar uma audiência pública, né? Em cima do material do jornal, né, do material que a gente tinha feito. Então, a audiência pública aconteceu, tem lá também no especial, lá no link dos extras, tem lá como foi a audiência, a gente transmitiu a audiência ao vivo. E essa audiência gerou uma investigação do Ministério Público, né? Como é o nome? Não é inquérito. Enfim, uma investigação. Não me lembro agora o nome técnico da questão, mas o Ministério Público abriu uma investigação para apurar como estava a situação da rede de assistência à mulher na Bahia. Então, assim, a gente teve um impacto muito, muito claro e depois, assim, tivemos, né, que entregar ao Ministério Público total das reportagens e tal, não o material bruto, reportagens e tal. Então, assim, a série ela deu início a uma investigação dentro do Ministério Público, então isso provoca claramente impactos diretos na sociedade, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim. E a última pergunta agora, acho que mais ou menos você já respondeu ela nessa, que mudanças aconteceram depois da reportagem? É isso, né? O maior impacto foi esse. O Ministério Público abriu essa investigação. Eu honestamente não sei hoje como é que ela está. Não sei qual a conclusão, mas você pode... Não sei até onde vai o seu trabalho também. Eu posso, entre os contatos, posso passar o contato da promotora, se você quiser conversar com ela. Ela fala muito, assim, ela fala até hoje do impacto dessa série dentro do Ministério Público mesmo, né? Então, não é todo dia que a gente provoca mudanças em órgãos tão fortes assim, né? Então, pra gente foi muito legal. Mas se você quiser, te passo o contato dela para você conversar com ela também. Ela pode falar do ponto de vista dela, né? De quem está dentro do Ministério Público, como eles enxergaram a série. Eu vou